Ok, gente, então, bem-vindos a mais um seminário. Então, hoje a gente vai receber o professor Wagson Carvalho Santos. O professor Wagson é lá de Viçosa, foi um caminho longo até aqui, então fico feliz da sala estar cheia. Vamos fingir que no vídeo você não sabe quanto lá está vazio. Mas está cheio, dado o nosso histórico, está muito bom. Espero ao longo do semestre ver aquele lado cheio também. Então, hoje ele vai falar para a gente sobre essa dinâmica de domínios magnéticos, que tem várias aplicações tecnológicas recentes de alto interesse. Espero que vocês gostem. Eu agradeço o Raimundo por ter mudado o horário de aula e conseguido participar. Então, fica à vontade, Jorge. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado, Gerson. Eu queria começar agradecendo aqui ao Instituto de Física, na pessoa do Gerson, né, da Universidade Federal de Uberlândia, pelo convite de poder falar um pouco do que é que a gente tem feito nos últimos anos aí dentro da área de magnetismo, né, que é o carro-chefe do nosso projeto de investigação, né, do nosso trabalho de pesquisa. Em particular, eu vou falar aqui a respeito de paredes de domínio, que são texturas magnéticas, textura, entende-se por textura magnética, dentro da teoria do micromagnetismo. Falar um pouquinho rapidinho aqui da teoria do micromagnetismo, que eu acho que nem todo mundo aqui é da área de magnetismo, mas o micromagnetismo ela é um formalismo teórico que descreve as propriedades magnéticas de materiais, considerando um vetor chamado de magnetização, e nós consideramos que esse vetor é uma função contínua dentro do corpo magnético. Então, ele não muda em magnitude, é um vetor com magnitude constante, mas que a direção dele vai mudando gradualmente, continuamente, não existe nenhum tipo de descontinuidade. Então, todo o formalismo teórico que eu vou apresentar para vocês é baseado nesse princípio. Estamos lidando com um campo vetorial, e esse campo vetorial ele muda gradualmente dentro do corpo magnético. Em particular, eu vou falar aqui de um tipo de textura magnética chamada de parede de domínio, mas existem outros tipos, também talvez a palavra esquímio, bímeron, Hopfions, talvez isso não seja alheio ao trabalho de alguns de vocês, e talvez vocês já tenham ouvido falar dessas palavras, que seriam outras texturas magnéticas possíveis, tudo bem? Bom, em sistemas magnéticos, as propriedades dos materiais elas acontecem por causa de algumas interações fundamentais. Quando nós pegamos um pedaço de um prego, por exemplo, um pedaço de metal, uma barra metálica qualquer, no geral, essa propriedade, esse material, apesar de ser feito de um material magnético, ele não apresenta necessariamente propriedades magnéticas. Ou seja, com um prego, eu não consigo naturalmente chegar e começar a atrair outro prego, eles não atuam como ímãs. E por que isso acontece no geral? É porque as propriedades de um material magnético, elas aparecem devido à competição entre interações magnéticas que podem ser de curto alcance, elas são muito intensas a pequenas distâncias, mas à medida que a distância aumenta, as interações começam a não ser tão influentes para as propriedades do material, e existem propriedades que são de longo alcance, onde todos os momentos magnéticos do material, todos os momentos de dipolo, enxergam todos os outros daquele material. E a competição entre essas interações, ela produz dentro de um material ferromagnético uma estrutura de domínios magnéticos, ou seja, em pequenas regiões onde as interações de curto alcance são muito intensas, os momentos de dipolo magnético se alinham paralelamente e formam um domínio magnético. Entretanto, como essas interações elas são fracas a longas distâncias, à medida que você vai crescendo o corpo, você tem regiões que não necessariamente apontam na mesma onde os momentos de dipolo magnético apontam na mesma direção. Regiões com momentos de dipolo magnético apontando em distintas direções, ok? Então, a competição entre elas gera essa estrutura dentro de um material magnético. E, quando eu olho aqui, eu começo a observar que entre um domínio magnético e outro domínio magnético, existe uma região aqui que, em teoria, seria uma região de descontinuidade, onde você passa abruptamente de um domínio magnético apontando, por exemplo, para a esquerda, para um domínio magnético apontando para baixo. Entretanto, quando nós olhamos
muito de perto esse material, aí na região, na escala de nanômetros, nós percebemos que essa faixazinha aqui de transição, ela na verdade não é uma transição abrupta, existe uma transição aqui contínua de um momento magnético, de uma orientação para outra, e essa transição ocorre por meio do que nós chamamos parede de domínio magnética. Então, parede de domínio magnética, ela consiste de uma transição entre os domínios de um material onde os domínios magnéticos apontam de um lado ao outro, e essa transição contínua aqui é chamada de parede de domínio. Existem diferentes tipos de parede de domínio. Parede de domínio aqui, nessa figura em particular, nós estamos apresentando parede de domínio de Néel, ou parede de domínio do tipo Bloch, mas a parede que eu vou trabalhar aqui durante os próximos slides vai ser uma parede de domínio conhecida como parede de domínio transversal. À medida que nós vamos diminuindo o tamanho do corpo magnético, nós começamos a perceber que o número de domínios diminui. E se eu diminuo ainda mais o tamanho do corpo magnético, eu posso chegar em uma escala, quando eu estiver na escala de mais ou menos 20, 40, um disquinho de uns 40 nanômetros de diâmetro, por exemplo, você tem uma configuração conhecida como monodomínio, onde você tem apenas um domínio magnético, porque a interação de troca, nesse caso, é tão intensa que as outras interações elas começam a não ser mais relevantes. Então, o que a gente vê aqui primeiro é, em materiais ferromagnéticos, existem regiões de domínio magnético, e entre dois domínios aparece uma textura magnética chamada de parede de domínio, e se eu vou diminuindo o tamanho da partícula, o tamanho do meu sistema, vão aparecendo regiões, né, o número de domínios magnéticos desse material começa a diminuir. Tudo bem? Então, o tamanho importa para o número de domínios magnéticos dentro de um material magnético. Por outro lado, aí nos anos de 2010, mais ou menos, começou-se a produzir experimentalmente partículas magnéticas dobradas. Você poderia agora não produzir apenas nanopartículas magnéticas planas, como no passado, mas agora você poderia também, do ponto de vista de nanoescala, produzir partículas magnéticas com certas deformações. E o que se percebeu foi que, além do tamanho importar, nesse caso aqui nós vemos que, mudando as dimensões de um disco, a gente consegue mudar o tipo de configuração da magnetização que aparece nela, só que mais do que isso, se eu chego agora e transformo esse disco em uma calota, a gente percebe que as regiões de transição de um tipo de configuração magnética para outra mudam. Então, o que a gente começa a perceber agora é que a forma do material, quando você vai para a nanoescala, também é importante. Tamanho importa, forma importa. Devido a isso, aí, depois do ano de 2010 para cá, apareceu uma linha de pesquisa que está se tornando famosa, está na moda agora atualmente, né? Isso que é você discutir efeitos de curvatura, efeitos de geometria sobre as propriedades de partícula magnética. E, em particular, eu estou aqui citando esses 3 trabalhos. Esse primeiro é um review, somente discutindo curvatura em sistemas ferromagnéticos. Esse segundo também, um outro review, discutindo curvatura em sistemas magnéticos. E esse último aqui, um livro completamente dedicado a discutir como que a curvatura de uma nanopartícula pode exercer as propriedades fundamentais da magnetização dela. Tudo bem? Então, o que a gente atualmente você tem esse interesse gigante em discutir as propriedades magnéticas e como que a geometria influencia, e em particular esse interesse ele aumentou depois do ano de 2015, como eu falei para vocês, devido ao avanço em técnicas experimentais para produzir nanopartículas das mais variadas formas. Então, hoje existem técnicas experimentais, em particular isso aqui, essas imagens foram tiradas do grupo do Amário Fernandes Pacheco, ele atualmente trabalha em Viena, mas ele tem uma técnica de eletrodeposição que parece um mecanismo similar à impressão 3D. E ele consegue imprimir praticamente partículas aqui, por enquanto está em microescala, mas muito provavelmente em algum momento ele deve chegar na nanoescala, e aí consegue produzir fitas de meios, estruturas em nó, pequenas estruturas em ponte, espirais e assim sucessivamente. Esse trabalho aqui é um trabalho muito legal que eles desenvolveram, porque eles mostram efetivamente a história que eu vou contar para vocês, que a geometria, a textura magnética, a configuração de magnetização, ela é um pouco que copia a geometria do corpo magnético. Então aqui é um caso onde eles cresceram
dois fios magnéticos, foram enrolando eles e, num dado instante, mudaram a orientação de enrolamento. Então, eles tinham um enrolamento em uma direção, depois mudaram, e apareceu aqui um defeito geométrico nessa região onde eles mudaram a orientação, e essa mudança na orientação foi copiada pela magnetização, e nós vemos aqui que exatamente na região onde houve uma mudança na quiralidade dessa hélice, houve o aparecimento de uma configuração aqui tipo vórtice. Então, isso aqui tudo obtido experimentalmente. Então, do ponto de vista experimental, discutir efeitos de geometria é importante, porque atualmente você consegue produzir partículas das mais variadas formas. E do ponto de vista teórico, o pulo do gato aconteceu em 2014, quando o grupo do professor Yuri Gaididei desenvolveu um trabalho importantíssimo na área de quem trabalha com sistemas curvos magnéticos. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte: ele saiu do referencial do laboratório e passou a descrever agora a magnetização no referencial da nanopartícula. Ou seja, eu saio de uma descrição de uma parametrização da magnetização em coordenada x, y, z, e vou descrever a magnetização na coordenada local. Se a minha partícula é esférica, eu parametrizo minha magnetização com vetores unitários esféricos. Se minha magnetização é cilíndrica, e assim sucessivamente. Então, a teoria que eles desenvolveram serve para qualquer geometria, desde que ela possa ser descrita por três vetores ortogonais, três vetores unitários ortogonais. Então, o que é que eles perceberam com isso? Eles perceberam e enxergaram uma coisa que já estava lá, mas que ninguém até então havia visto. É que quando você escreve as energias do sistema, energia de troca, energia de Charles-Moria ou energia dipolar, dentro do sistema de coordenadas da nanopartícula, você consegue aqui alguns parâmetros. Esses parâmetros, os detalhes estão nesses trabalhos, tudo bem? Mas esses parâmetros gama que está aqui, eles dependem puramente da geometria do corpo. E o mais bacana é que ele agora obteve o seguinte: olha, dentro da energia de troca, aparece um parâmetro que se assemelha a uma interação quiral. E aparece um outro parâmetro que se assemelha a uma anisotropia. Então, o que eles disseram, opa, quando eu curvo o meu material, aí aparece um termo na energia de troca, uma anisotropia efetiva induzida por curvatura. Então, curvar o material gera uma anisotropia dentro da interação de troca. Eles perceberam ainda que esse termo de anisotropia também aparece na interação de Charles-Moria, ou seja, a geometria induz o aparecimento de termos puramente dependentes da geometria, e na interação dipolar, que é aquela que aparece nos livros de eletrodinâmica clássica usuais, onde nós descrevemos a energia da interação entre dipolos em termos de cargas superficiais magnéticas ou cargas volumétricas, servem também para a parte elétrica, né, de polarização. Eles perceberam que, nesse caso, aparecem termos extras que acoplam a geometria com o sistema magnético. Tudo isso pelo fato de você descrever a magnetização dentro do sistema de coordenadas local. Então, de novo, isso tudo estava lá, só que não estava explícito claramente nas equações, e o que eles perceberam foi que começam a aparecer termos aí, esses termos efetivos associados à curvatura, ok? Bom, esses efeitos que são induzidos por curvatura, eles levam a algumas consequências, que em particular aqui eu cito 4 trabalhos, esses dois foram desenvolvidos pelo nosso grupo, e tem esses dois aqui, que o primeiro deles é uma assimetria na dispersão de onda de spin, ou seja, se eu tiver um nanotubo cilíndrico e der um pulso de campo magnético, as ondas de spin que se propagam em uma direção têm vetor de onda diferente das ondas de spin se propagando em outra direção. Então, a primeira coisa que você vê associada à geometria é uma não reciprocidade da propagação de ondas de spin no material. Uma outra coisa é você tem em um domo gaussiano uma região aqui de atração para um esquímio, onde se eu der um pulso magnético nesse esquímio, ele não vai sair daqui como ele faria em um disco. O que ele faz é ficar aqui girando ao redor do pico desse domo. Outra coisa, texturas magnéticas, a quiralidade delas depende se a curvatura gaussiana é positiva ou negativa. Então, a curvatura gaussiana determina a quiralidade da textura magnética. E, finalmente, aparece aqui um fenômeno que é bem interessante, que eu vou falar aqui
mais adiante. Todos os resultados que eu estou apresentando aqui nesse slide são resultados em sistemas bidimensionais. No caso de parede de domínio, eu vou apresentar para vocês como sistema quase unidimensionais. Então, nesse aqui, nós mostramos o aparecimento de uma força induzida por gradiente de curvatura. Então, se você tem curvatura no material, a textura magnética sente esse gradiente e ela sente isso sob a ação de uma força efetiva. Tudo bem? Bom, mas e com relação ao tema central dessa palestra, né, desse seminário? Uma parede de domínio transversal, ela é nucleada em um nanofio e a textura magnética, como eu falei para vocês, de uma parede de domínio em um nanofio, ela tem aqui essa característica. Como o nanofio ele é muito longo, isso gera uma forte anisotropia que força a magnetização a se alinhar com o eixo do fio. Como a magnetização está alinhada com o eixo do fio, se eu tenho agora duas regiões desse fio com a magnetização alinhada em sentidos opostos, nessa região aqui de transição entre a magnetização apontando para a direita e a magnetização apontando para a esquerda, vai aparecer essa região de transição conhecida como parede de domínio transversal. Então aqui nós temos uma parede de domínio transversal aparecendo como uma região de transição entre um domínio puramente para a esquerda e um domínio puramente para a direita. Quando nós estudamos a dinâmica dessa parede de domínio sob um campo magnético aplicado, nós percebemos que a dinâmica dela depende de onde ela estiver hospedada. Se ela está em um nanofio retangular, a dinâmica dela tem um padrão mais ou menos dessa forma. À medida que eu vou aumentando o campo, aqui esse eixo aqui está falho, não apareceu aqui, nesse caso é velocidade, e aqui campo magnético aplicado. Então, à medida que nós vamos aumentando o campo magnético aplicado, você vê que a velocidade da parede de domínio cresce linearmente com ele. Entretanto, existe um limiar, um valor crítico, para o qual a velocidade da parede de domínio cai abruptamente. Esse limiar crítico de campo magnético é conhecido como campo de Walker, e esse fenômeno é conhecido como ruptura de Walker. Então, a velocidade vinha crescendo e, de repente, a velocidade da parede de domínio cai abruptamente. E por que ela cai? Ela cai porque existe uma preferência da parede de domínio apontar aqui ao longo da largura da fita. E quando eu aplico um campo que é suficientemente alto, essa parede de domínio ela começa a rotacionar, girar ao redor do eixo da fita, e no processo de girar ao redor do eixo da fita, a energia muda e ela começa a fazer um movimento de sobe e desce. Ok? Então essa é a chamada ruptura de Walker. Bom, qual é a graça? Como é feita essa medida? Como é feita essa medida? Para medir a velocidade da parede de domínio, assim, o pessoal geralmente, pelo menos o professor lá de Viçosa, eu conheço, o que ele faz, assim, não com parede de domínio, ele consegue mapear, olha a parede de domínio num dado instante de tempo, depois olha onde a parede de domínio vai estar em outro instante de tempo, e consegue aí, por um cálculo de distância por tempo, determinada velocidade. Entretanto, existem grupos que conseguem ver o movimento da parede de domínio em tempo real. Eu não sei qual é a técnica, eu sinto muito, né? Eu, como um teórico desleixado, eu acabo dando margem à imaginação e não me muito por isso, tá bem? Perdão. Deixa eu aproveitar a pausa. O campo magnético em que direção? Hã? O campo magnético em que direção? Aqui ao longo do eixo do fio, né? Ao longo do eixo. E aí, se for no sentido para a esquerda, no caso, os domínios vermelhos crescem e a parede de domínio se desloca para a esquerda e vice-versa. Posso aproveitar a pausa? Sim. O senhor falou sobre velocidade da parede de domínio. Que velocidade que é essa? Basicamente, o que a gente faz no formalismo teórico, o que nós fazemos é descrever a parede de domínio como uma partícula. Então, eu consigo ver a posição dessa partícula com o tempo. Tudo bem? Experimentalmente, atualmente existem técnicas que conseguem medir aqui a evolução temporal da textura magnética e, com isso, também determinar a sua velocidade como sendo realmente a relação de distância por tempo. Então, a parede de domínio é uma partícula. Ela é uma textura magnética que tem um comportamento de partícula. Então, a gente pode considerar que esse modo coletivo da magnetização
tem comportamento de partícula. Tudo bem? E então, aparece a ruptura de Walker em uma fita. Quando eu estou aqui no cilindro, isso não acontece. Não existe ruptura de Walker quando a parede de domínio se desloca por um cilindro. Por quê? É simples de entender. Como o cilindro tem uma simetria circular em sua seção transversal, não importa a orientação do centro da parede de domínio. A partir de agora, turma, quando eu falar em orientação do centro da parede de domínio, ou seja, para onde ele está apontando, eu vou falar fase da parede de domínio. Então, quando eu falar em fase, eu estou falando efetivamente da direção onde a parede aponta. Então, nesse caso aqui, a fase da parede de domínio determina a energia. Nesse caso aqui, não. Não importa para onde a parede de domínio aponte, a energia associada à energia magnética dessa parede de domínio é exatamente a mesma e, portanto, nós não observamos o fenômeno de ruptura de Walker em nanofios cilíndricos. No nanofio reto, apontar para a esquerda ou para a direita, a parede de domínio, tanto faz. O problema é quando aponta para cima e para baixo. Exatamente. Quando ela começar aqui a girar ao redor do fio, aí você tem as diferenças. Tudo bem? Bom, ok, mas o foco do nosso trabalho não está em nanofios retos. O foco principal está. E o que acontece quando eu pego esse nanofio e curvo? Qual é a motivação disso? Uma das principais motivações é que atualmente existe um conceito chamado de Race Track Memory, que é memória tipo pista de corrida, onde se pensa em guardar a informação em parede de domínio. Entretanto, essas race tracks, da maneira como são pensadas, são barrinhas em forma de U. Na verdade, a gente está voltando às antigas fitas cassete. Só que agora, ao invés de mover a fita como um todo, eu movo apenas a textura magnética. A fita fica parada e eu estou movendo a textura magnética aí sobre ela. Então, eu vou mover essa parede de domínio. E sempre que eu mover essa parede de domínio, eu vou cruzar regiões curvas. Então, estudar efeitos de curvatura dentro desse tipo de aplicação é importante. E do ponto de vista fundamental também de física, é bem relevante. Então, como eu falei para vocês, do ponto de vista teórico, o que a gente pode fazer aqui é descrever a minha magnetização em termos de vetores E1, E2 e E3 ortogonais e que são a base que forma o meu nanofio magnético. No formalismo teórico que eu vou apresentar para vocês, o fio ele é quase unidimensional, então a gente considera que a magnetização não varia ao longo da seção transversal do fio, ela só varia ao longo do seu eixo, do seu comprimento principal. E com isso, nós conseguimos obter aqui as energias principais do nosso sistema, e como eu falei para vocês, curvatura induz uma dialosismoria e uma anisotropia efetivos em um nanofio. E o que é que eles fazem com o nosso nanofio? Olha só que coisa bacana aqui que aparece, um dos fenômenos mais interessantes e mais importantes que aparecem em paredes de domínio transversais em nanofios curvos. Se eu tenho um nanofio reto, com seção reta cilíndrica, eu observo que essa parede de domínio aqui formada, a energia de troca, turma, é a energia que está associada ao ângulo entre dois momentos magnéticos. Então a energia de troca muda se eu mudar o ângulo entre momentos magnéticos. Então, quando eu olho aqui nesse fio reto, não importa se esse vetor central aponta para baixo ou para cima. O ângulo formado entre ele e o seu vizinho é sempre 90 graus. Visto dessa maneira aí, de macro spin. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, você não tem nenhum tipo de mudança associada à energia se ele aponta para baixo ou para cima. Entretanto, aqui nesse caso, nós observamos que agora, devido à forte anisotropia de forma, os momentos magnéticos eles tendem a se alinhar tangencialmente ao fio, e quando eu dobro o fio, eu vou promover uma mudança. E se essa parede de domínio aponta para baixo ou para cima, eu vou ter diferentes energias de troca associadas a isso, porque agora o ângulo vai mudar entre dois momentos magnéticos vizinhos. Então, essa mudança no ângulo entre dois momentos magnéticos vizinhos promove uma mudança na energia de troca que foi completamente induzida por encurvar o meu sistema. E isso faz com que, dependendo do tipo de parede de domínio, ela tenha uma preferência, aqui nesse caso existe uma preferência da fase da parede de domínio apontar para fora da curvatura. Então aqui existe uma fase preferente, né, uma seleção de fase associada à curvatura. Se esse fio fosse reto, não importa para onde
o centro da parede e a ponte. Entretanto, encurvar o fio, o primeiro fenômeno que ele faz é gerar uma fase preferencial para a parede de domínio. Bom, de novo, do ponto de vista teórico, para você descrever a dinâmica de parede de domínio, você resolver a equação de Landau-Lifshitz-Gilbert, que pode ser aí uma alternativa é resolver através de um formalismo lagrangiano. Nós podemos, a partir de um lagrangiano, desenvolver as equações de movimento, e com as equações de movimento, como eu falei para vocês, basicamente o que eu faço é tomar esse ômega. Esse ômega ele é a função que descreve a nossa parede de domínio. E a minha parede de domínio, eu descrevo ela, eu tenho um ansatz e posso descrevê-la como um partículo. Então, dentro desse ômega aqui, aparece a posição do centro da parede de domínio. Então, acompanhando essa posição do centro da parede de domínio, nós somos capazes de descrever toda a sua dinâmica, partindo aqui desse formalismo. Tudo bem? Então, usando esse formalismo teórico para determinar a dinâmica e esse formalismo teórico para determinar a energia, nós conseguimos tirar um montão de resultados bem interessantes para a dinâmica de parede de domínio em nanofios magnéticos. E os primeiros resultados que nós obtivemos, foi aí nos anos 2017 a 20, é o seguinte. Quando eu tenho um nanofio magnético com uma parede de domínio transversal, o fato de existir uma direção preferencial para essa magnetização apontar faz com que a gente agora recupere o fenômeno da ruptura de Walker. Então, o fenômeno da ruptura de Walker, que não acontece se o nanofio é reto, ele passa a acontecer se você curva o nanofio. Por quê? Porque agora existe uma posição privilegiada para que o centro da parede de domínio aponte. E quando eu aplico um campo, o que acontece efetivamente é isso. Minha parede de domínio ela começa a se deslocar no movimento de sobe e desce. Quando ela está confortável, ela avança. Quando sua fase aponta agora para dentro da curvatura, ela fica desconfortável e retrocede. Avança, retrocede, avança, retrocede. E o que a gente vê é que tem sempre um deslocamento líquido aqui para a parede, de tal forma que paredes em nanofios de maior curvatura se deslocam mais rápido. Quando nós observamos a velocidade média dessa parede em função da curvatura, a gente observa que a velocidade da parede ela cresce em função da curvatura. Ou seja, curvar o fio gera um aumento na velocidade da parede de domínio quando ela está caminhando sob esse regime de Walker. Mas olha só que interessante. Se eu observo agora essa reta, eu vou ver que existe uma quantidade, a velocidade é em metro por segundo. Tempo, curvatura em metro. Então eu começo a observar, curvatura é 1 por metro, perdão. Então eu começo a observar que existe alguma quantidade aqui que se conserva. E essa quantidade que se conserva ela tem unidade de metro quadrado por segundo. Metro quadrado é área. E aí olha só que legal. Se eu analiso agora o momento angular da parede de domínio com relação ao centro de curvatura do fio, eu consigo observar uma lei das áreas. Então eu vou ter aqui um fenômeno onde a área percorrida pela parede de domínio é independente da curvatura. Não é isso? E é por isso, né, que em fios mais curvos a parede de domínio se desloca com maior velocidade. Então se desloca com maior velocidade de tal forma que você tem uma... Não é uma lei de Kepler, porque tem algumas diferenças sutis, tudo bem, mas é uma lei das áreas para parede de domínio, entre aspas, orbitando em torno de um fio. Então, nossa primeira pergunta quando a gente obteve esse resultado foi: será que serve para trajetórias elípticas? E a resposta é não. Isso não serve. E a ideia é muito simples, porque se o meu fio é elíptico, ele possui aqui uma região de curvatura máxima. E se pode demonstrar que se você tem uma curvatura máxima, isso se torna um centro de pinning para a parede de domínio. Ela fica presa, ela quer ficar presa em regiões de grande curvatura. Tudo bem? Então ela não gosta de sair daqui e ir para regiões de menor curvatura. De tal forma que quando eu analiso o campo efetivo associado à curvatura e vou aqui para essa região central, muito perto da região de maior curvatura, eu vejo que ele é quase linear. E se ele é quase linear, muito perto da região de maior curvatura, eu consigo escrever o campo efetivo, o campo magnético associado à curvatura, é um campo devido puramente por efeitos geométricos. Ele só se deve a efeito geométrico
eu vejo que o meu campo efetivo ele pode ser escrito como sendo menos K por um deslocamento. Toda a cara de uma força elástica. E, portanto, onde aqui seria a constante elástica do meu sistema. E, portanto, agora eu consigo descrever a dinâmica de um aparelho de domínio em um fio com gradiente de curvatura com a mesma física que eu descrevo um sistema massa-mola com oscilação harmônica amortecida. Ok? E eu posso dividir aqui em um sistema subamortecido, de um sistema superamortecido, tudo isso controlando com curvatura. Então, a curvatura do fio determina o regime oscilatório que a nossa parede vai estar ao redor dessa região de maior curvatura. Tranquilo? Ok, então, tudo que eu falei até agora se resume a nanofios retos com seção circular cilíndrica não possuem, você não observa a ruptura de Walker. Curva esse fio, a ruptura de Walker reaparece. Deu um gradiente de curvatura, a parede de domínio quer ficar presa em uma determinada posição desse nanofio. Tudo bem? E na posição de maior curvatura. A questão é, e se eu agora aumento os graus de liberdade do meu sistema? E se agora, ao invés de um nanofio com seção circular, eu tiver uma nanofita com uma seção retangular? Nesse caso, eu vou promover competição entre interações magnéticas. A interação de troca quer que a parede de domínio tenha uma fase apontando para fora da curvatura. A interação dipolar quer que a parede de domínio tenha uma fase apontando ao longo da largura da fita. E essa competição vai promover uma energia, uma variação de energia aqui da parede de domínio, quando sua fase vai girando ao redor da fita, que é assimétrica, né? Então, existem aqui dois máximos, um máximo local e um máximo global, e esses máximos locais e globais estão associados aí à competição entre as interações do meu sistema. Da mesma maneira, esse tipo de fita aparece um mínimo local e um mínimo global. Se eu diminuo a curvatura, eu observo que a diferença entre esses máximos locais e esses mínimos locais diminui. Ok? Então, eu vou ter aqui essa assimetria entre esses máximos se a minha fita tem uma seção reta retangular, e isso, obviamente, deve promover mudanças na dinâmicas. E fato. Quando nós encurvamos agora uma fita com seção reta retangular, o que a gente obtém são três regimes dinâmicos, na verdade. Um regime para baixos campos magnéticos, onde, nesse caso, a parede de domínio se desloca linearmente pela fita, feliz e contente. Um regime para campos intermediários, onde a nossa parede de domínio aqui agora, ela começa a se deslocar, dá uma volta, sai da região de mínimo local e vai para a região de mínimo global, e quando ela faz isso, ela dá uma recuada, e logo depois, quando ela já se encontra em seu mínimo global, segue em linha reta. E, finalmente, o terceiro regime dinâmico, que você já passou do limite de Walker, e a parede de domínio começa o seu movimento de sobe e desce, mas sempre com um deslocamento livre. O que nós vemos aqui é que esse primeiro campo, ele cresce com a curvatura, ok? E isso. E aí, vamos ao principal apelo do nosso trabalho, que tudo que a gente fez até agora foi um preparativo para que a gente pudesse realmente estudar um sistema físico parecido aos que são propostos para as track memories, né, para as memórias tipo pista de corrida. Como eu falei para vocês, uma memória tipo pista de corrida, ela tem uma tecnologia que se baseia, que se assemelha às antigas fitas cassete, só que agora, ao invés de mover a fita como um todo, eu vou movendo essas regiões de magnetização. Então, as regiões vermelha e azul representariam as bits de informação, e entre essas regiões tem parede de domínio. Então, para deslocar essas regiões, eu tenho que deslocar a parede de domínio por essa fita. E a nossa pergunta foi, o que acontece agora se essa parede de domínio chega nessa região da fita, onde você tem um gradiente de curvatura? Já sabemos que gradiente de curvatura pode promover o aprisionamento da parede de domínio. Só que aqui a gente encontrou um resultado muito mais legal. A gente encontrou agora que o movimento dessa parede de domínio por essa fita depende de onde ela está vindo. Isto é,
Se eu aplico uma corrente elétrica para movimentar essa parede, para que ela suba, vá dessa região, da região horizontal para a região vertical, a corrente elétrica que eu tenho que aplicar tem um determinado valor. Se eu quiser agora que ela desça da região vertical para a região horizontal, a corrente elétrica que eu tenho que aplicar tem que ter outro valor. Então você tem uma assimetria na direção da propagação da parede domínio. Quando nós fizemos esses cálculos, a gente duvidou, a gente achou que estava errado, tinha algum erro, tem que ter algum erro, porque não tem como existir esse tipo de assimetria na natureza, né? Isso, e um colega nosso fez simulações utilizando um simulador chamado de NMARI e ele observou exatamente a mesma coisa. Mas é consequência de uma quiralidade. Isso, consequência de uma quiralidade aqui da parede domínio, o acoplamento entre a parede domínio e essa região aqui de curvatura, né? A ideia básica é quando ela chega aqui, ela vai chegar com esse momento magnético apontando ligeiramente para fora ou ligeiramente para dentro, dependendo do sentido de propagação. E isso promove essa assimetria em sua propagação. Tudo bem, então? Quando nós fizemos as equações dinâmicas e descrevemos a parede domínio em termos de uma posição e uma fase, nós encontramos esse termo aqui, que nós chamamos de Q efetivo, é uma força efetiva associada à corrente elétrica, e esse Q efetivo depende da fase. Então, se a fase φ for mais π sobre 2, se ele aponta para fora ou para dentro, a dinâmica é diferente, porque vai levar para aqui, para essa equação, um sinal distinto. Então, a dinâmica da parede domínio é diferente. Tudo bem? Pode voltar só um pouco? A gente pensa em granidade sempre com aquela simetria de espelho, né? Se eu colocar um espelho na diagonal, assim, do L ali, claro que o espelho mantém a fita invariante, né? Se a fita está assim, o espelho na diagonal. A parede de domínio é que é viral. Exato. Se fizer uma parede de domínio com quiralidade zero. Em nanofitas, não. Porque em nanofita ou você nucleia uma parede de domínio do tipo transversal, ou se a anisotropia for muito forte, você pode nuclear uma parede linear. E ambas paredes têm quiralidade. Né? Então, na verdade, eu nem consigo imaginar uma parede de domínio sem quiralidade. Assim, agora, de imediato, não consigo imaginar como seria a aparência dela. Tudo bem? Então, a gente observou que existe aqui essa assimetria na propagação e os nossos resultados se resumem aqui a esse gráfico. Então, se a fase da parede domínio é mais π sobre 2, e eu aplico uma corrente de densidade 1 por 10 a 12, eu observo que a parede domínio vem, se propaga, mas fica presa na região de maior curvatura. Se eu aplico uma corrente de 2 por 10 a 12, a parede domínio passa. A linha é a teoria. Os quadrinhos aqui, circulinhos, são resultados tirados da simulação micromagnética. Então, aqui a gente vê que a teoria e a simulação estão bem bacanas. E aqui, quando a fase é o oposto, eu vejo que para uma corrente de 0,8, a parede domínio já passou quando ela se propaga na direção contrária. Tudo bem? Então, aqui ela ficava presa para uma corrente de 1, e aqui para uma corrente de 0,8, ela fica presa aí, ela já passou pela região de maior curvatura. Um resultado muito interessante que a gente obteve, obviamente isso é um resultado artificial, porque ele promove que existe um parâmetro beta. Esse parâmetro beta é chamado de parâmetro não adiabático da corrente de spin. Esse beta seria como um amortecimento ao transporte de texturas magnéticas devido à corrente elétrica. Então é um atrito para o movimento de parede de domínio. Então o que nós fizemos foi, e se o atrito for igual a zero, né? No vácuo e tal. Se o atrito é zero, a gente tem aqui agora o seguinte, que a parede de domínio, se eu liberto ela, simplesmente solto a parede de domínio com uma quiralidade se desloca e vai para a região de maior curvatura, mas a parede de domínio com quiralidade oposta se afasta, vai para regiões de menor curvatura. Então, isso daqui eu acho que é um resultado que ele mostra de maneira mais evidente essa assimetria da dinâmica de parede de domínio quando você tem um sistema com gradiente de curvatura, uma nanofita com gradiente de curvatura. Ok? Bom,
Como um último resultado que nosso grupo obteve, na verdade, esse trabalho aqui começou a ser desenvolvido por um pessoal na Espanha. Eles fizeram experimentalmente uma espiral e calcularam a curva de esterese dessa espiral. E observaram que durante a reversão aparece a nucleação de paredes de domínio transversais. E eles mediram aqui, basicamente, qual é o campo magnético que tira a parede de domínio dessas regiões aqui. Essa região 1, 2 e 3. E o que eles observaram experimentalmente, nesse caso, foi o seguinte, que o campo que retira a parede de domínio da região de maior curvatura, ele é menor do que o campo que retira a parede de domínio da região de menor curvatura. Então, eles obtiveram isso experimentalmente, fizeram simulações para o sistema, e na hora de fazer a teoria, a Oksana, que já conhecia a gente, ela me convidou e convidou o Guilherme, nós fizemos a teoria para descrever esse movimento, e nós conseguimos mostrar efetivamente, através de um experimento, o chamado movimento da parede de domínio puramente induzido por curvatura. Você não aplica corrente elétrica, você não aplica campos magnéticos, você liberta a parede de domínio aqui em alguma posição dessa espiral e ela naturalmente vai começar a se deslocar para a região de maior curvatura, porque ela quer estar ali, ela vai estar mais confortável, vai ter menor energia dentro de regiões de maior curvatura. Ok? Mas se é assim, por que existem centros de pinning da parede? Porque defeito na fabricação, nas técnicas de litografia, produzem os pinnings. Mas, justamente por causa dos efeitos de curvatura, os campos para tirar a parede de domínio são menores em regiões de maior curvatura, porque aí você já tem o efeito da curvatura colaborando com o campo magnético externo. Tudo bem? Esse trabalho aqui deu um trabalhão danado para a gente, foram muitas e muitas e muitas discussões, mas enfim, saiu. E, como conclusões, ok? A gente consegue perceber aqui que eu consigo controlar a dinâmica de parede de domínio fazendo engenharia de geometria. Eu posso fazer engenharia na seção reta transversal de um fio, posso fazer engenharia na forma como eu curvo esse fio, e isso vai promover diversos tipos de regime dinâmico associados aí à geometria. Ok? Então, dobrar, você vai te gerar mais graus de liberdade para que você possa nuclear o sistema. Obviamente, toda a discussão aqui é para a parede de domínio, mas isso serve para outras texturas magnéticas. Schizmions, bimers, que residem em sistemas quase bidimensionais. Com uma perspectiva de continuar esse trabalho, tem um experimento que foi realizado aqui na Experimental Nano, que foi publicado em 2022, isso aqui é do grupo do Stuart Park, onde eles crescem esses nanofios, eles são feitos de um material semelhante à platina cobalto. Então esse material ele tem uma forte anisotropia fora do plano, e essa forte anisotropia promove a nucleação de parede de domínio do tipo Néel. E eles observam aqui que a corrente elétrica necessária para mover a parede de domínio em uma direção ou em outra direção é diferente. Ok? Então, e depende da quiralidade da parede. Então, a quiralidade da parede determina a corrente elétrica para mover essa parede de domínio para um lado ou para o outro. Então, inicialmente, nós achamos que isso aqui era uma evidência experimental do spin transversal quiral que eu mostrei agora há pouco. Então, isso aqui, poxa, eu acho que está muito associado a isso. Mas a gente não tinha certeza porque isso é uma parede de domínio do tipo Néel e no nosso resultado é uma parede de domínio do tipo transversal. E, recentemente, a gente publicou um trabalho para uma parede de domínio do tipo Néel e o que em uma fita em espiral, em uma nanofita espiral, e o que nós observamos aqui é que realmente existe um efeito associado à curvatura, mas esse efeito não é parecido com o spin transversal quiral que a gente viu. O efeito que aparece aqui é muito mais um shift no atrito. Então, basicamente, se eu aplico corrente elétrica para um lado ou corrente elétrica para um outro, eu aumento ou diminuo o atrito efetivo associado a esse transporte da parede de domínio, e isso está associado à quiralidade dela, e é um fenômeno exclusivo de curvatura. Então, o que eu acho que o pessoal está vendo aqui, e aqui tem um aluno agora trabalhando com isso, na teoria, para descrever esse fenômeno, é que esse efeito que eles estão observando aqui é um efeito
shift no parâmetro maior e abaixo, essa mudança de atrito dependendo da orientação da corrente elétrica do material. Tudo bem? Então, isso aí foi um resultado que eu publicou recentemente. E eu apresento aqui os colaboradores para esses trabalhos aqui. Aqui é o Guilherme Bittencourt, ele defendeu o doutorado no ano passado. Eider foi quem fez o experimento, ela é espanhola. Roberto Moreno, Mário Castro e Sebastião Allende, eles é que fazem as simulações magnéticas, as simulações micromagnéticas. Agora, finalmente, tem estudante que, em Viçosa e os lugares que estão interessados também em fazer simulação. Então, eu estava um pouco preso aqui, mas obviamente não é uma prisão, porque são colaboradores importantes. E aqui as professoras Oksana Chubikalo-Fesenko e Dora Altvi, que são assim, as principais colaboradoras internacionais aí que eu tenho discutido e com as quais esses trabalhos foram desenvolvidos, tá bem? Então, eu queria agradecer aqui pela atenção, tá bem, a Gerson, pelo convite e pela atenção de vocês, tá bem? É isso. Qualquer pergunta. Obrigado, Wagner, novamente, pelo seminário. Interessante. Agradeço a sua casa cheia de perguntas. Como sempre, Marcelo levantou a mão, mas se tiver aluno, eu passo na frente. Todos os conhecimentos. É muito interessante os efeitos de curvatura e movimento. Existe uma outra quantidade importante geométrica, parceira da curvatura, que é a torção. Por exemplo, a circunferência ela tem curvatura, mas ela é plana, tem torção. Uma hélice, por exemplo, uma espiral de caderno, ela pode ter a mesma curvatura, mas ela tem torção. Então, supõe que é de se esperar que vai haver efeitos magnéticos de torção. Sim. Esse último resultado que eu apresentei ali agora é exatamente uma espiral e a gente percebe que sim, existem. Mas aquela espiral é no plano, né? Não, a espiral é esse último, essa hélice que eu apresentei aí. E a nossa pretensão aqui agora também é estudar você ter uma fita e promover uma torção, assim, ter uma fita bidimensional e torcer. E observar como que essa torção muda as propriedades do material. Mas sim, torção em 2015, um grupo da Ucrânia estudou o efeito de torção sobre um aparelho de domínio transversal. E esse nosso trabalho aqui, agora que a gente está publicando recentemente, vai no aparelho linear. O que nós observamos é que é um espelho. O que a parede transversal sente de curvatura, a parede linear sente de torção. O que a parede transversal sente de torção, a parede linear sente de curvatura. Então, muito provavelmente, a parede linear deve seguir aí uma espécie de lei das áreas, eu nem sei se eu posso agora falar em área, associada à mudança de torção. A dinâmica dela, a velocidade dela deve ser independente da torção do meu sistema. Porque a área é varrida pela parede domínio. Mas não sei como eu vou discutir a área com isso. Mais perguntas? Fique à vontade. Nessa mesma pergunta do Marcelo, você esperaria que teria interação dos autos com a engenharia, no caso do torcido? Sim. E eu tenho outra pergunta, só que um pouco mais fundamental. Quando você fala das paredes magnéticas, você tem essa interação, necessariamente essa parede, ela é magnética também? Composto de material magnético, você coloca em contato dois materiais magnéticos e aí ele vai polarizando essa parede de forma que vai diminuindo a magnetização e entra em contato com a outra, ou não é magnético? Vou responder a tua segunda pergunta primeiro, tá bem? Você tem geralmente o mesmo material, tá bem? Dentro desse mesmo material, a magnetização se alinha em diferentes regiões. E essa região de transição, que é formada a parede domínio, é feita do mesmo material do corpo magnético como um todo. Ok? E com relação à segunda pergunta sua, sim, né, a torção ela dá uma quiralidade de tal forma que tem resultados já que mostram que a torção ela gera efeito de freio em texturas magnéticas se ela chega por um lado e a aceleração se ela chega pelo outro lado. Então,
Você tem efeitos aí de xalosismolia, ou seja, efeitos quirais associados à torção de um material. Cássio? Da área, mas aí uma dúvida é o seguinte: esse aqui é a barreira, você tem campos direcionados em direções opostas, é isso que eu estou falando? Isso, magnetização. Isso, aí você falou de velocidade, você falou que aquela barreira que vai se movimentando. Aí eu não entendi. Como é que você vai mudar? Porque se cria aquela barreira, ou você tem uma torção, uma curvatura, como é que você faz então essa barreira se movimentar que é a velocidade que você mede? A pergunta é bem bacana, olha só. Quando a parede de domínio vai se movimentando, essa região de domínio magnético ela vai crescendo. Então, o crescimento dessa região de domínio magnético ele é acompanhado pelo deslocamento da parede de domínio, pelo deslocamento dessa parede, dessa barreira. Então, ela vai se movimentando aí pelos materiais. Tudo bem? Não é um movimento, você não tem material se deslocando. O que você tem ali é simplesmente a textura magnética, né? Os momentos de dipolo vão mudando sua orientação. Então, eu tenho, seria ideal se eu tivesse 3 mãos agora, mas a ideia básica é, eu tenho aqui, vamos lá, 2. Aqui a magnetização aponta para cá, aqui aponta para cá. Então, quando esse momento de dipolo deita devido à ação do campo, esse levanta. Agora, quando esse deitar, o próximo levanta, e aí você tem um movimento da textura magnética, sem necessariamente movimentar material. Você tem um monte de dominós. Isso, exatamente. Aí eu não sei se a pergunta foi nesse sentido. Eu tive mais uma pergunta, né? Eu não sei se é de trás para frente, não lembro, vai parecer um relógio lá, aqui fazendo um 20, não sei se é agora, só para você localizar a transparência. Mas de trás para frente, deixa eu ver. Realmente é o relógio. Não. Mais aí, essa aí. Aquele gráfico lá de cima, tem aquela curva. Isso. Que informação que você tira daí? Porque tem essa que é de baixo do 7, são duas curvas ali. Que informação que você tira, por exemplo, da altura daqueles picos, né? E da diferença entre o vale e tem alguma informação importante aí? Tem sim. Eu realmente não falei dessa curva, mas aqui nós vemos o seguinte: essa minha força efetiva aqui, associada à curvatura, ela é exatamente essa curva vermelha. Essa curva, esse I7 aqui, é a curvatura do fio. Então, o que a gente vê é que a força associada à curvatura, a força efetiva associada, ela acompanha aqui é o gradiente de curvatura. Ela tem exatamente a mesma forma do gradiente de curvatura do meu material. Então, quando o gradiente de curvatura cresce, você tem que o módulo da força cresce também. Tudo bem? Então, você vê aqui que a força está diretamente associada a como a curvatura muda dentro do espaço. E essa curva azul é a curvatura mesmo. Aqui ela está aqui para mostrar a curvatura, aqui o gradiente de curvatura é aqui a força efetiva associada. E, efetivamente, se você não tem gradiente de curvatura, isso aqui seria zero. Todo. E a interação de troca? É de meio o tempo todo? Não. Aqui eu consigo mostrar que a interação de troca, quando eu curvo o meu sistema, aparecem 3 termos. O termo usual de interação de troca, mais 2 termos efetivos. Um de DNI e um de extintos. Tudo bem? Então, encurvar o sistema faz com que apareça esse termo efetivo aqui de xalosimolia. Olha, o que eu estou dizendo assim efetivamente é a minha configuração de energia de troca continua sendo todo mundo alinhado. Está todo mundo querendo apontar na mesma direção. Mas como existe um aprisionamento da magnetização devido à forte ionisor produzido de forma devido à energia dipolar, você tem um desvio da magnetização. E esse desvio faz com que agora minha energia de troca
possa ser escrita dessa maneira, mas continua sendo a interação de troca usual SI, escalar SJ ou dentro do micromagnetismo, gradiente de M ao quadrado. Só que quando eu tomo gradiente de M ao quadrado e escrevo no espaço da magnetização, eu observo que existem aqui dois termos que eu não via quando eu descrevia isso com coordenadas cartesianas. Eles sempre estiveram lá, né? Só que agora eu consigo vê-los de maneira mais evidente quando eu vou para o espaço. Mas a configuração de menor energia continua, da energia de troca continua sendo todo mundo alinhado no mesmo. Para fazer uma analogia com física clássica, uma força não inercial. Exato, né? Inclusive, teve um professor que chegou a me chamar a atenção que tem um efeito em eletromagnetismo clássico, até esqueci o nome do efeito, que está associado exatamente à força não inercial e que ele disse que talvez eu consiga descrever toda essa dinâmica, todas as propriedades em termos dessa quantidade. Só que agora eu tenho que abrir de novo o livro do Jackson para procurar. É importante salientar, turma, que efeitos de geometria eles têm sido buscados também em outras áreas. Grafeno, tem um grupo da Helena Rosvidiano, me parece, que ela está trabalhando com curvatura e grafeno, isolante topológico. Então, assim, tem gente trabalhando com efeitos de geometria em outras áreas também. Estadísticos. Pela explicação, três perguntas seguintes. Primeiro, a outra dimensão dessa partícula chamada parede de meio, tem como controlar essa dimensão, tipo, usando a palavra da moda agora, do Mansell Bollinger, e isso tem alguma implicação prática na hora de ver o deslocamento da superfície dessa partícula. Eu acredito, eu vou dar uma resposta que eu não sei se está associada à pergunta, tá bem? Mas eu posso controlar a dimensão da parede de domínio aumentando a largura do meu sistema, aumentando aí a seção transversal. Eu posso, por exemplo, em um nanofio cilíndrico, onde você tem a nucleação de uma parede de domínio transversal, aumentando o diâmetro do fio, eu posso nuclear outro tipo de parede de domínio, conhecida como parede de domínio do tipo ponto de Bloch. Então, nesse tipo de parede de domínio, os momentos magnéticos, os momentos de dipolo dão uma volta ao redor do eixo do fio, e lá no centro tem uma singularidade, que eu consigo movimentar e tudo. Se eu vou e cresço a dimensão de uma fita, essa minha parede transversal, na hora que eu tentar deslocar, vão aparecer efeitos não lineares, e agora a minha parede de domínio, quando está se deslocando, ela se transforma em outro tipo, que é uma parede de domínio do tipo vórtice. O vórtice sai, vira transversal vira vórtice, vórtice transversal, então assim, a dinâmica, a descrição dinâmica do meu sistema muda, porque agora vão aparecer outros efeitos que não são vistos quando o meu sistema é quase unidimensional, né? Então, em sistemas quase unidimensionais, a parede de domínio ela só faz uma coisa, se desloca e gira ao redor do eixo do fio. Se eu aumento a dimensão, minha parede de domínio além de se deslocar, ela tem a liberdade de mudar de forma. Nesse contexto aí, como pegar aquele nome do deslocamento, ela não muda a dimensão? Muda. Ela está sempre, ela muda. Muda. Inclusive aqui, quando ela vai, a curvatura promove efeitos de mudança, ok? A direção onde ela aponta muda também. Entretanto, a gente fez cálculos, né, isso mostrando que a mudança no tamanho da parede não afeta a sua dinâmica. Então, a parede domínio de mais ou menos 20 nanômetros, de 30 nanômetros de comprimento, ela vai ter uma variação, dependendo da curvatura, de 30 para 34 nanômetros enquanto está passando pela região curva, então enquanto gira. E esse modo de respiração, que ela fica respirando, né, vai 30, 34, 28, esse modo de respiração, ele não afeta a dinâmica de maneira quantitativa importante. Ou seja, você tem um modelo teórico considerando variações no comprimento da parede de domínio, e você tem um modelo teórico considerando a parede de domínio como uma estrutura rígida, dá no mesmo. A minha é associada, tá vendo? Tá vendo? Sem moral. Boa tarde, professor. Fernando Bolo, seminário. Dentro da pergunta do PEC, o
senhor falou que o tamanho da parede de domínio ele muda ao longo da dinâmica, mas a dinâmica não altera. Qual que é a quantidade, então, que está se conservando ao longo da dinâmica que está mantendo ela invariante, apesar da mudança do tamanho da parede de domínio? Então, olha só, existe sim mudança na dinâmica. Entretanto, quando eu calculo a posição em função do tempo, considerando ela como rígida, e calculo a posição em função do tempo, considerando variações no comprimento da parede de domínio, o desvio entre um e outro é muito pequeno. Tudo bem? Então, assim, existe sim uma pequena mudança, mas, computacionalmente falando, na hora de realizar cálculos numéricos, é muito mais custoso você considerar as variações no comprimento. É quase imperceptível. Exato. Vocês consideram. Exato. Ainda dentro dessas perguntas, gostaria de saber qual que é a aplicação desses efeitos estudados pelo seu sistema no caso de uma aplicação para dispositivos de memória. Onde que esses efeitos, que o senhor muito bem apresentou aqui para nós, podem ser aplicados a dispositivos de memória? Como eu te disse, um dos conceitos que tem sido pensados tem sido as racetrack memories, ok? E nelas, o que a gente quer é mover o domínio magnético pela fita. E eu quero ter um movimento controlado disso. Eu tenho que aplicar uma corrente e espero que o domínio magnético se desloque por aí com a velocidade bem controlada, para eu ter uma noção clara de após quanto tempo essa informação vai passar pela minha cabeça de leitura, para que eu consiga guardar ou ler informação. Acontece que o que a gente mostrou aqui é que, pelo menos com corrente elétrica, isso é bem difícil, né? Porque quando a parede estiver atravessando uma região curva, ela vai encontrar barreiras. Né? Então, esse controle aí, na verdade, eu apontei um problema, eu não apontei uma solução para ele. Né? Eu tenho a impressão, a intuição de que, se eu colocar, pode até ser um projeto bonito, se eu colocar um gradiente de anisotropia, e aí o desafio para o pessoal experimental é gigante, né? Porque a gente é teórico, o limite é meio que a imaginação. Mas se eu colocar um gradiente de anisotropia que copie exatamente o gradiente de curvatura, né, isso, pode ser que a minha anisotropia extra compense a anisotropia trazida pela curvatura e aí eu consiga movimentar a parede do domínio por uma fita reta, por uma fita curva, como se ela fosse reta. Mas não é esperado justamente esse gradiente de anisotropia aplicado que tem a dissipação da informação ao longo da dinâmica? Sim, sim. Então ele acaba não servindo muito bem como um dispositivo de memória nesse caso, já que eu não tenho perda de informação. Essa é a minha outra pergunta. Não. A informação está guardada na parede de domínio. E a parede de domínio, ela é... Mas justamente devido à curvatura da fita, ou do fio, por assim dizer, que faz, a gente vai ter maior ou menor velocidade ou deslocamento dessa parede de domínio. Isso não pode acabar acarretando em processos termodinâmicos, como dissipação de energia, de alguma forma? Seguramente. Então, diminui de novo a efetividade da informação. Seguramente. Inclusive, é até bom você levantar, porque toda essa teoria da gente, que é bonita pra caramba, mas é uma teoria toda feita em temperatura zero. Né? O micromagnetismo, toda a teoria do micromagnetismo é feita em temperatura zero. Por que vocês fazem essa coisa tão em temperatura zero? A resposta é fácil, porque o ponto de equilíbrio, o ponto onde o material ferromagnético deixa de ser magnético, é muito acima da temperatura ambiente e a descrição teórica em temperatura zero consegue dizer muito bem, consegue descrever muito bem resultados experimentais em temperatura ambiente. Então, isso se consegue fazer, né? Com vórtices, com magnéticos, esquinas e tudo, se consegue descrever o fenômeno de temperatura ambiente utilizando uma teoria de temperatura zero. Antes da pergunta, você falou de gradiente de anisotropia, mas só para a pessoa entender o que é isso experimentalmente. Anisotropia em sistemas magnéticos, ele consiste basicamente em você ter uma orientação preferencial para que os seus momentos de dipolo ocorram. Ok? Então, um sistema completamente isotrópico, a parede de domínio ela poderia apontar para qualquer lado e teria a mesma energia. Quando eu ponho uma certa anisotropia, que pode vir ali por dopar o material com algum outro tipo de metal aí dentro, você consegue
promover orientações preferentes para os meus domínios magnéticos, e isso pode, de alguma, eu acho, né, eu não fiz os cálculos, não tenho certeza, eu acho que pode ser que ele consiga evitar efeitos indesejados que vêm da curvatura. Obrigado, professor, pela oportunidade. O senhor comentou que essas regiões de domínio magnético, elas tendem a um nível de energia nessa região de maior curvatura. Isso. Só que, se ao invés de pensar em uma orbita, eu pensar naquela formato de célula de cavalo, sabe, de curvatura positiva em uma direção e negativa na outra direção. Como isso comportaria nesse? Muito bacana, muito bacana. Então, olha só, para a parede de domínio do tipo que eu analisei aqui, que eu estudei aqui, não vai valer para a pergunta, porque a gente está com sistemas unidimensionais. Quando eu vou para um sistema bidimensional, aí sim as coisas ficam interessantes. Quando eu vou para duas dimensões, eu tenho curvatura gaussiana positiva ou negativa, pode ser um ponto de atração ou repulsão. Então, se eu tenho um vórtice magnético, um vórtice é uma textura magnética, onde a magnetização tem uma estrutura de circulação, como se fosse um furacão. É um furacão magnético. Os vórtices querem ficar, eles preferem alojar-se em região de curvatura gaussiana positiva. Se eu colocar um vórtice em uma célula, ele vai embora. Por outro lado, o antivórtice, que seria uma estrutura de anticirculação, é porque eu não tenho magnético. Ele prefere estar na curvatura negativa, e se eu colocar ele em uma região de curvatura gaussiana positiva, ele vai embora. Ou seja, você tem um acoplamento entre a quiralidade da minha textura magnética e o sinal da curvatura gaussiana naquele local. Então, se eu vou para sistemas bidimensionais, sim, o efeito de curvatura é importante, e sim, o sinal da curvatura também. Obrigado pela palestra, professora. Uma curiosidade, uma pergunta. Você mostrou lá no começo que eles conseguem fazer textura de escrita lá de nós. E eu queria saber, tipo, qual seria 3D, né? Isso. Mas qual seria uma aplicação para os nós? Não sei. Porque você comentou muito dos sistemas 2D, né? Mas aí, para nós, tem que considerar os cruzamentos, né? Isso. A pergunta é muito boa e eu não sei te responder. Né? Eu acho que eles fizeram, conseguimos fazer qualquer coisa com a nossa técnica experimental, tudo bem? E hoje em dia tem uma técnica de visualização da textura magnética do material, que é uma espécie de tomografia. Eu consigo, através com raio-x em diferentes direções da minha amostra magnética, eu consigo fazer uma tomografia da textura magnética dentro dela, e aí é o grupo da Claire Donnelly. Ela tem um montão de trabalhos nisso, onde ela consegue ver a textura magnética tridimensional. E aqui, como você observou bem, né, eu acho que a ideia era mais para mostrar o poder da técnica experimental que eles têm para construir esse tipo de dispositivo. Tem agora o pessoal que tem trabalhado com giróides. Giróides é uma espécie de tetraedro, né? São 3, 4 perninhas, né? Esse aí você vai crescendo essa estrutura tridimensional no intuito de montar um gelo de espinha artificial tridimensional. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre gelos de espinha, mas tem gente que tem feito isso também, utilizando essa técnica de impressão 3D. Mais uma perguntinha que o Rafa falou. Qual que é o material utilizado para fazer esses picos? Geralmente ele cresce aí permalonha. O pessoal utiliza uma liga de níquel-ferro, 80% níquel, 20% ferro. E ele é um material policristalino, né, de isotropia praticamente pura, e muito abundante e fácil de crescer experimentalmente. Great. Você tem a minha que eu queria fazer, mas não deixou? Sinta-se à vontade. Obrigado. Eu falei nessa no meio da palestra da quiralidade zero. Se a gente colocasse duas fitas paralelas, fazendo a curva junta,
cada uma com a sua realidade. Um acoplamento não faria que um puxasse o outro. A pergunta é muito boa e eu já pensei nesse problema. Muito possivelmente é um problema que eu vou atacar em algum momento, porque eu concordo contigo. Se existem materiais chamados de antiferromagnetos sintéticos, né? Isso onde você tem duas camadas de ferro acopladas antiferromagneticamente, e muito provavelmente, se você dobra esse material, vão ter efeitos aí de competição. Uma parede quer seguir adiante, a outra parede quer ficar, e aí eu não sei o que vai acontecer. Pelo menos a direção deve ser quebra de gravidade da vida. Talvez, né? Isso aí seria interessante. Isso aí seria um resultado muito bacana, muito interessante de se trabalhar. Pessoal, mais perguntas? Se não, vamos agradecer. Vai, só E o Wagner vai estar aqui ainda hoje à tarde e amanhã vai embora perto da hora do almoço.